Oi, tudo bem? Eu sou a professora Aline Teodoro e hoje eu vim resolver o módulo 18 com vocês, tá bom? O módulo 18 é um módulo só de exercícios, tá? São revisões sobre fatoração e aí eu vou fazer um pouco diferente com vocês. Eu separei do número 1 ao número 4 dos conceituais a letra A e a letra B. Por que do número 1 ao número 4? Porque vão ser exercícios apenas de aplicar a fórmula, mais nada, tá? Então, vou fazer a letra A e a letra B e depois vocês vão continuar, vocês vão conseguir continuar, só para relembrar os processos de fatoração. Depois, nós vamos fazer o 5, o 6, o 13 e o 15. Por que esses? O que eles têm de diferente? Que já entra o 5, que é dos conceituais, 6, 13 e 15 são dos contextualizados. Já vão entrar o processo de fatoração com mais um conceito matemático, tá? Então, nós vamos trabalhar fatoração com área, fatoração com potência e os contextualizados vão ser assim, sempre a fatoração com outro conceito, tá bom? Então, vamos parar de conversar e vamos começar. Número 1, fatore as seguintes expressões. Então, na letra A eu tenho A ao quadrado menos A e a letra B, AB ao quadrado mais AB. O que eu percebo? Que é o meu processo fator comum em evidência. Porque eu tenho 2A de um lado, A do outro. Eu tenho ABB de um lado e AB do outro. Então, eu tenho fator comum em evidência. Então, é isso que eu vou fazer. Então, a letra A, o meu fator comum é o A. O que sobrou desse lado? A vezes A ao quadrado, menos 1. A vezes menos 1, menos A. Vamos para a letra B. Aqui eu tenho AB, porque é B ao quadrado. Esse AB, quem é meu fator comum? AB, é o que está repetindo. AB daqui, quem sobrou lá de cima? O B, que é B ao quadrado. Quem sobrou daqui? O 1. AB vezes B, AB ao quadrado. AB vezes 1, AB. Então, o número 1 dos conceituais, vocês já sabem. Fator comum em evidência. Vamos agora fazer o número 2. Vamos agora fazer a número 2. Fatore as seguintes expressões por agrupamento. Lembrando que agrupamento, eu vou, como aqui eu tenho 4 termos, eu vou juntar de 2 em 2. E quando eu junto, eu coloco o meu fator comum em evidência. Então, eu vou separar os meus termos. Eu tenho AC mais AD menos BC menos BD. Então, eu vou fazer AC com AD, BC com BD. AC e AD, quem é o meu fator comum? O A. Então, vou colocar o A em evidência. Do AC, quem sobrou? O C. Do AD, quem sobrou? O D. Desse lado eu tenho BC e BD. Quem é o meu fator comum? O B. Então, menos B. Do BC, quem sobrou? O C. Do BD, quem sobrou? O D. Atenção aqui com o sinal, porque é menos e menos. Eu coloquei o menos do lado de fora, porque menos com mais dá menos. E lembrando que os parênteses, eles precisam ser iguais, tá? Então, eu tenho que acertar, ver os sinais. C mais D e C mais D é outro fator comum. Então, C mais D que vai multiplicar A menos B. Vamos fazer agora a letra B. A letra B eu tenho 1 menos, deixa eu acertar aqui, menos P mais Q menos PQ. A mesma coisa, vou pegar 1 menos P e Q menos PQ. 1 e menos P. Quem é o meu fator comum? O número 1, tá bom? Por quê? Eu tenho 1 menos P. Eu tenho quantos P? 1. Então, aqui, ó, está o número 1. Eu tenho 1P. Por isso que o meu fator comum aqui vai ser 1. Então, vai ficar 1 menos P. Mas eu tenho Q e PQ. Então, Q eu coloco em evidência. Quem sobrou? O P. Eu tenho 1 menos P e 1 menos P. É o meu fator comum. 1 menos P que multiplica por 1
mais que. Prontinho. Vamos agora fazer o número 3 e o número 4. Vamos agora fazer a número 3. Fatória as seguintes expressões. Então, vamos ver o que tem de diferente nessas expressões. A letra A ao quadrado menos 4. A letra B, 9c ao quadrado menos 1. O que eu consigo perceber? Que o A ao quadrado e o 4 têm raiz exata. 9c ao quadrado e 1 também tem raiz exata. Se todos eles têm raiz exata, eu vou tirar a raiz de cada um deles. E aí eu vou ter a diferença de 2 quadrados, certo? Então vamos lá. Raiz do primeiro, A ao quadrado é A. Raiz do segundo, raiz do 4, 2. E aí é só montar. A mais 2 que multiplica por A menos 2. A letra B é a mesma coisa. 9c ao quadrado tem raiz exata, que vai ser 3c. E a raiz de 1 é 1. Montando, eu tenho 3c mais 1, que multiplica 3c menos 1. Então, eu tenho a diferença de 2 quadrados. Lembrando que ele só vai acontecer quando eu tiver primeiro e segundo termo com raiz exata. Tá bom? Vamos agora fazer a número 4. A número 4 eu tenho fatórios, trinômios, quadrado perfeito. Lembrando que quando eu falo de trinômio, eu tenho que tirar a raiz do primeiro termo, a raiz do último termo, multiplicar. O produto dessa multiplicação, o resultado dessa multiplicação, eu vou multiplicar por 2. E tem que dar esse meu resultado aqui do meio. E o sinal vai ser sempre do número do meio, certinho? Então vamos lá. Raiz de A ao quadrado é A. Raiz de 4b ao quadrado, 2b. Vamos testar. 2b vezes A, 2ab. Vezes 2, 4ab. Certinho. Então vai ficar A mais 2b ao quadrado. O sinal do termo do meio. Vamos ver a letra B. A letra B está A elevado à quarta potência e B elevado à quarta potência. Então, a raiz de A elevado à quarta potência é A ao quadrado. A raiz de B elevado à quarta potência é B ao quadrado. Multiplicando A ao quadrado vezes B ao quadrado, eu tenho A ao quadrado, B ao quadrado, vezes 2, 2A ao quadrado, B ao quadrado, que é o termo do meio. Então, vamos pegar o sinal do termo do meio. Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado elevado a 2. Certinho? Então, terminamos 1, 2, 3 e 4 dos conceituais. Quero apenas aplicar a regra direto, tá? Era só identificar. O número 4 já veio falando, que era o trinômio quadrado perfeito. Os outros 1, 2 e 3 eu tinha que identificar o que eu ia usar. Foi simples, vocês conseguem fazer numa boa. Agora, dos conceituais, faltou o 5. Vamos fazer o 5, porque o 5 não é aplicar a regra direto, tá? Nós vamos ter que pensar mais um pouquinho. Vamos ver agora o número 5 dos conceituais. Simplificando, 2 elevado a 20 mais 2 elevado a 19 sobre 2 elevado a 18 encontra-se. Então, primeira coisa. 2, 2 e 2. Fator comum em evidência. Tem muito 2 aí, eu vou ter que colocar eles em evidência para tentar começar a resolver. Esse é o primeiro. Segundo, eu tenho 2 elevado a 18 aqui. Então, em cima, eu vou ter que arrumar no meu numerador também um 2 elevado a 18. Para quê? Para eu poder cortar, tá? Eu vou pensar sempre nisso. Vou ter que eliminar e eliminando para poder chegar a um resultado. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, 2 elevado a 18, vou tentar colocar em cima um 2 elevado a 18. Então, vamos lá. 2 elevado a 18 em evidência. 18 para chegar a 20, 2. 2 elevado a 2. Lembrando que quando eu multiplico, eu somo os expoentes. Então, 18 mais 2, 20. Mais 2, né? 18 mais 1, 19, certinho. Sobre 2 elevado a 18. Aqui, 2 elevado a 18 e 2 elevado a 18, eu tenho uma
uma divisão. Lembrando que na divisão eu subtraio os expoentes. 18 menos 18, 0. Então, ó, foi embora. Com quem que eu fiquei? 2 elevado a 2 mais 2. 2 elevado a 2, 4. 4 mais 2, 6. E aí está prontinha, que é a minha letra C, tá? O que eu usei? Fator comum em evidência. E, além disso, as minhas regras de potência, tá vendo? É um exercício de revisão, porque eu usei a fatoração, mas eu fui lá em potência, tá bem? Eu não posso esquecer nunca de alguns conceitos, certo? Vamos agora para os contextualizados. Vamos agora fazer o número 13. Na resolução de equações do segundo grau, utiliza-se a fórmula delta igual a b ao quadrado menos 4ac, em que a, b e c são os coeficientes da equação. Considerando a igual a c, qual é a forma fatorada dessa expressão? Então, aqui ele fala de uma fórmula de uma equação do segundo grau. Vocês ainda não viram a equação do segundo grau, vocês só viram a do primeiro, né? Vocês viram a equação do primeiro grau ano passado, no 7º ano, e a equação do segundo grau vocês vão ver ano que vem, no 9º. Mas aqui ele deu apenas uma fórmula dela, eu não preciso saber, ele já me deu uma fórmula, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Mas o que ele diz? Que a é igual a c, e ele quer uma forma fatorada. Então, vamos lá. Primeira coisa, trocar a por c ou c por a. Tanto faz. Então, eu tenho que b ao quadrado menos 4a. A vezes a, eu posso escrever como b ao quadrado menos 4a ao quadrado, tá? A primeira parte do exercício eu já fiz, tá? Que foi trocar os valores de a e c. Agora, o que ele me diz? Que ele quer uma forma fatorada. Vamos agora pensar na nossa fatoração. O que eu tenho? B ao quadrado, o primeiro termo. Eu consigo achar a raiz dele. 4 ao quadrado, meu segundo termo. Eu também consigo achar a raiz desse termo. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Que eu vou achar a raiz de b ao quadrado, b. A raiz de 4a ao quadrado, 2a. Então, agora é só arrumar. Vai ficar b menos 2a, que multiplica por b mais 2a. Uma diferença de 2 quadrados. É a forma, o jeito fatorado, né, de b ao quadrado menos 4ac, da fórmula de delta. Certinho? Mas não acabou não. Vamos fazer mais um. Agora, vamos fazer o número 15. O conceito de proporcionalidade é um dos temas mais importantes da matemática. O princípio fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Sabendo que os retângulos da figura abaixo são proporcionais, determine o valor de y. Então, aqui eu vou usar o conceito de proporção, né? O exercício já me diz, ó, é proporção e vamos usar proporção. O que eu tenho que fazer nessa proporção? Meu intuito, achar o valor de y. Mas e aí? Só isso? Não, vai ter uma fatoração aí no meio, tá? Aqui ele não me falou nada de fatoração, no enunciado não fala nada de fatoração. Mas se eu sei que eu estou num módulo onde é só de exercícios de revisão de fatoração, no meio dessa proporção vai aparecer uma fatoração. Vamos ver. Então, lembrando, a proporção, eu tenho duas razões ou duas frações, certinho? Então, eu tenho que achar o valor de y. Vou montar a minha proporção. Vou fazer x mais 1 sobre y, lado com lado, base com base. Então, x mais 2 sobre 2x mais 4. Eu não estou falando de fatoração. Olha ela aqui. Apareceu. Não está vendo? Olha aqui. 2 e 4. O que eu posso fazer? Fator comum em evidência. Então, vou repetir. X mais 1 sobre y igual a x mais 2. Aqui embaixo eu vou colocar o 2 em evidência. Quem sobrou?
o x. E aqui quem sobrou? O 2. X mais 2 no numerador, x mais 2 no denominador. O que eu vou fazer? Cortar. E aí facilita muito a minha vida, que eu vou ficar com x mais 1 sobre y igual a 1 meio, porque em cima não pode ficar sem número, né, gente? É numerador. Então, quando eu corto, fica 1 em cima e embaixo sobrou o 2. Lembrando que a proporção eu multiplico cruzado. Então, vai ficar y é igual a 2x mais 2. Lembrando que é 2 vezes x e 2 vezes 1. Então, o valor de y, 2x mais 2. Tá bom? Vamos continuando, que tem bastante exercício para vocês fazerem. Tem todos os conceituais e os contextualizados. Lembrando que a maioria dos contextualizados vem com o conceito de fatoração e um outro conceito, preste atenção, tá? Nesse aqui nós vimos proporção e tem as aulas online, né, para vocês tirarem dúvidas na plataforma, tá bom? Agora é com vocês. Beijos!